Mayday, Mayday. Estou aqui no meu aconchego, trabalhando algumas meditações necessárias. Esse aqui é o segundo vídeo, segundo compartilhamento sobre o destino da igreja. Eu quero deixar aqui registrado. Esse é o momento onde poucas pessoas entram nas redes, nos compartilhamentos, nas lives, mas não tem problema, porque não é esta a minha convicção e não é essa a minha tara, não é esse o meu assinte, não é essa a minha busca. Eu quero apenas deixar registrado sobre o segundo vídeo sobre o destino da Igreja de Jesus. A de Jesus. Diga assim, a de Jesus. Não é a igreja dos homens, não é das placas, não é dos ditames, não é dos falsetes, não é a igreja dos pressupostos, não é a igreja das teorias, não é a igreja das alavancas, não é a igreja da grana, não é a igreja comprada por prata e ouro, não é a igreja de Safiras e Ananias, nem a igreja de ninguém. É de Jesus. Então, o segundo vídeo vai assim. E à medida que as pessoas forem chegando, então eu darei essa... Né? Esse é um vídeo caseiro, cru, assim. Pastor Livingston Farias sem filtro. Sem filtro. Sobre o destino da igreja, eu quero deixar registrado aqui que há uma palestra minha disponível no YouTube. Eu preguei na IPAM, do pastor Emerson Pinheiro. A gente não precisa legislar em causa própria, mas foi uma meditação assim, estrondante, sem dó nem piedade. O canivete cortou e alguém abriu o cadeado e soltou. Foi o que aconteceu sobre Romanos 8:33, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, foi em cima disso que eu preguei. Essa palestra está lá. Eu quero dar um resumo dela num novo vídeo, por conta do engate, de um remembrance, ok? I want to tell about these things, this issue one more time again. Eu quero falar sobre essas coisas mais uma vez. Once upon a time. Mais uma oportunidade. Sobre o destino da Igreja de Jesus. Veja bem. A Igreja do Senhor venceu muitas coisas. Durante muito tempo. Foi o grupo no mundo que mais venceu. Foi a Igreja de Jesus. É por isso que ela é coroada, aparecendo lá em Apocalipse, com 12, com o sol sobre o seu rosto, ela é coberta de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com 12 diademas brilhosos na sua testa. Ela tem seus séquitos, ela é a que mais venceu na história em termos de eixo, de nicho, de grupo, de comunidade na existência do planeta. A igreja, para você ter uma ideia sobre o destino da Igreja de Jesus, eu quero só reiterar que não está na mão nem de Fachin, nem de Senado, nem de STF, nem de STE, nem da ONU, nem da OTAN, nem dos ódios da Rússia, e nem das falácias, das ameaças do Khmer Vermelho, nem da loucura chinesa, não está na mão do poderio árabe, não é nada disso. A Igreja de Jesus, ela está debaixo do acervo do dono. Então é assim,
que nós vencemos? Por que o destino da igreja está na mão de Jesus, do dono? Porque nós vencemos 3 faraós, vencemos Senaqueribe, vencemos Rabsaqué, que tal qual parece que Rabsaqué tinha nascido no Brasil. Parece que ele está aí, lá em algum gabinete de Brasília, desdenhando, tentando desmoralizar a igreja de Jesus. Lá para as tantas eu tenho minha ideia de que Rabsaqué é brasileiro e Senaqueribe idem. Nós vencemos Rabsaqué, vencemos Dario na Pérsia, vencemos Ciro na Pérsia, vencemos Xerxes, que não era brincadeira, na Pérsia, junto com os colaboradores que eram Neemias e Esdras, e os meninos, Jeremias fez parte lá, Ezequiel. Caio acabou de entrar, o Caio Jorge. Eu estou reiterando, Caio, esse aqui é o segundo vídeo sobre o destino da Igreja de Jesus. E eu estou aqui pronunciando o que é que a gente venceu. Nós somos a maior comunidade em cima do planeta, da face da Terra, que mais venceu. Por isso que Apocalipse 12, a igreja parece revestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas que são seus séquitos na testa rodeado com um diadema. Ela é vitoriosa por causa do seu dono. Então, o meu amigo Caio, que cuida das minhas mídias, está do outro lado. Já já ele pega esse anexo aqui e espalha até no Sri Lanka. Olho no lance, saudação ao Caio. Então, vencemos Dario, Xerxes, que era da pesada, vencemos Artaxerxes, o pai, foi uma coisa impressionante. Nós vencemos Sargon, da Síria, vencemos Assurbanipal, na Assíria, vencemos Nimrod, lá no início, vencemos os Néfilins, nós vencemos Azael, um comandante atroz e sanguinário dentro da Síria, na costa norte de Damasco. Nós vencemos Ben-Hadad, para quem Eliseu foi um pé. Quem dera que esses sacerdotes e preletores cuspidores de microfone dos camburiísmos fossem 1% do que Eliseu foi, um perturbador de Azael do Ben-Hadad dentro da Síria, desde a ponta lá de baixo até a saída de Damasco aqui, em Samaria em geral. Quem dera, a Ana Souza acabou de entrar, estou inserindo ela aqui. Estou falando sobre esse é o segundo vídeo, Caio, sobre o destino da Igreja de Jesus. Então, vencemos Azael, Ben-Hadad, Xerxes, Sargon, vencemos Artaxerxes, Assuero, Aesté como uma moça. Quem dera que essas cantoras fossem um pontinho da figura de Esté, da figura de Esté. Vencemos Idi Amin, vencemos Rhodia na Albânia, vencemos Lenin, vencemos Stalin, vencemos Mao Tse Tung. Olha só, eu estou incluindo gente aqui. Vencemos Mao Tse Tung. Por isso que o destino da igreja está nas mãos do dono dela. Nós vencemos Confúcio, vencemos os estoicanos, vencemos os armamentistas, nós vencemos os nicolaítas, que para mim é a segunda raça que parece que nasceu no Brasil e torna-se uma gangue. Há uma quadrilha no Brasil que habita na banheira do jacuzzi, que são aqueles 13 camaradas que se unem para dominar o evangelho pós-gospel da nação. Parece que eles aprenderam na escola dos nicolaítas, na escola desses caras de Rabsaqué. Parece que essa potestade que perturbava Rabsaqué e os nicolaítas estão aqui no Brasil. Então, e o Caio está me lembrando dos iluminismos, das inquisições. Vencemos Praça Vermelha,
iluminismo. Vai inserindo aqui, Caio. Vencemos todas essas coisas. Nós vencemos Ródia na Albânia. Sabe o que aconteceu com o Ródia, o pior imperador da Albânia, o pior presidente? O Ródia mandou queimar 2 toneladas de Bíblia na praça da capital da Albânia. O Ródia morreu com um câncer feroz e quando ele foi sepultado, 7 dias depois, parecia Yom Kippur, invisível, dentro da Albânia, na capital. 7 dias depois, bateu uma grande chuva torrencial em todo o país, na Albânia, e o túmulo de Ródia explodiu. Não restou nada, foi levado pela água. Quem mandou? Voltaire e Baudelaire também na França nós vencemos, tá entendendo? Foi uma segunda Inquisição. Nós vencemos Confúcio, nós vencemos Balaão, nós vencemos Balaque. Olha, os capitais, eu acabei de dizer, tem uma mídia correndo nas redes de compartilhamento aí sobre uns camaradas que estão sendo capitaneados por 2 sacerdotes, que o negócio é ativar sua mente por primeiro 1 milhão. Eles realmente estão dispostos a ensinar a igreja como preencher contrato com a Trace e a Ferrugem. Ana, vai vendo que eu te adicionei aqui. O Caio está dizendo, gênios, romanos e otomanos, vencemos os otomanos, vencemos a pressão diocleciana, vencemos a pressão de Constantino, vencemos a chegada do Maomé quando ele desponta lá no norte da Arábia Saudita. Nós vencemos isso. Eu acho que quem está aqui alguém entrou aqui que eu gostei, me pareceu o irmão Labachai, o profeta, né? Não sei se é ele, parece um rosto configurado que eu, no momento, tinha achado quem era. Eu estou falando nesse segundo vídeo sobre o destino da igreja. Peço a todo o Brasil que não me confundam com essa laia que está aí. Não me confundem com essa tropa de nicolaítas, de neo-rabsaqués e de neo-baraquianos, que estão querendo ensinar o corpo de Cristo a como assinar contrato com a Trace e a Ferrugem. Ana Souza, opa, continue aí. Eu estou falando, Ana, nesse segundo vídeo, sobre os destinos da Igreja de Jesus, com tamanha lucidez, inclitamente, com respeito, mas eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. A Igreja de Deus venceu Balaão, nós vencemos Antíoco Epifânio, que naquele período dos Macabeus sacrificou uma porca no altar de adoração dentro do templo de Deus. Que sacrilégio! Vocês acham que esse senhor Moraes aí é mais pirigueteado do que Antíoco Epifânio? Se o Moraes cismar de ir entrar num templo para sacrificar uma porca lá, em qualquer altar, de qualquer placa de igreja, hein? Seja ou comunidade, ou do RR, ou do Valdomiro, ou do Macedo. Agora, deixa eu dar uma englobada. E se ele se ele tentasse imitar o antigo Epifânio entrando num templo para oferecer uma porca, já que ele acha que manda no Brasil, Aron Farias, meu primo, ele seria fulminado na hora, de uma maneira ou de outra. Então, veja bem, a Igreja de Deus não é isso que esses camaradas estão traçando hoje nos altares. A Igreja de Deus venceu Mao Tse Tung na China, venceu Balaque, vencemos Balaão, a Igreja de Deus venceu Marco Antônio, venceu Nero. Nero ficou tão esclerosado dentro de Roma, porque quanto mais o Nero, Ana e Aron Farias, quanto mais Nero arrebentava com o corpo dos irmãos dentro das arenas, mais eles cantavam adoração dentro daquele coliseu, sendo dilacerados por bestas, feras, tigres, panteras, hienas, lobos, gladiadores, estranguladores, e
E isso aí deixou Nero pirado. Manda o senhor L, essa mula que está aí no governo em Brasília, com mais o Peixoto, o Pacheco e o outro lá, o Careca, manda se levantar contra a Igreja de Jesus. E olha, e aqui eu respeito o senhor pastor Silas Malafaia, eu não quero nem desmalafaizar ele, porque eu não sou disso, mas eu quero dizer de uma outra configuração. Não preciso cuspir microfone, berrar com o Brasil, falar mal de ninguém. Eu só estou dizendo uma coisa, eu vou deixar registrado. Com Deus não se brinca e de Deus ninguém zomba. A Igreja do Brasil venceu Calígula, venceu Agripa. Agripa ficou enlouquecido com Paulo. A igreja, o que aconteceu com Pedro dentro daquela prisão lá no norte da Judéia? O que terremoto que a Estila canta? Um terremoto vai acontecer aqui. O que aconteceu lá? Não entraram os anjos do Senhor, houve um terremoto dentro da secretaria da Judéia. E o que deu? O Caio está lembrando, nós vencemos a Diana dos Efésios, vencemos Cibele lá em Colossos, vencemos uma cambada de hostes, vencemos Júlio César, a igreja africana venceu as guerrilhas, vencer os assassinos, venceu Boko Haram, e Ruanda. Olha a minha música no Profetizando as Nações com a pastora Fernanda Brum, Profetizando as Nações, a minha canção. Se deram conta? Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Bom, bom, pá. Olha, Ruanda, Somália, Nigéria, todos, Sudão do Sul, Sudão do Norte, Etiópia. A igreja africana venceu estarrecedores, venceu sanguinários, venceram demolidores, venceram guerrilhas, venceram bárbaros. A igreja dos Gálatas venceu citas, venceram bárbaros, estranguladores. A igreja sueca no norte, a igreja nórdica, que reúne debaixo de palafitas, barraco de madeira, em cima das florestas escondidas, venceram vikings, de estranguladores, destruidores, descendentes ainda de tantas gerações de Néfilins, altamente assim configurados de satânicos, de demônios. A igreja na Ásia venceu a cortina de ferro. Caio está dizendo, a igreja venceu a guerra dos 100 anos, pô, com certeza que assolapou toda a Europa. A igreja na Ásia venceu a pressão a igreja no norte da Europa venceu a pressão do comunismo. O Richard Rembrandt, Cristo em cadeias, comunistas torturados por amor de Cristo na Romênia, Bulgária, todos esses países componentes do bloco do leste europeu, a igreja venceu. A igreja venceu as cortinas de ferro, a pressão do islamismo que surgiu dilacerando a igreja venceu. A janela 10 por 40, eu sou um missionário, eu sou um teólogo de formação, tenho bacharel em teologia, bacharel em missiologia e bacharel em etnias e transcultura. Tá de brincar, vamos falar sério, vamos falar sério. Não estou aqui de paraquedas e nem bisbilhotando e nem pertenço ao nicho hiperpentecostal. Eu tenho mente, graças a Deus, pensar. Então, a igreja na Ásia venceu. A janela 10 por 40 está avançando, entendeu? A igreja do Senhor, por que ela tem dono? Porque ela venceu impérios, déspotas, tiranos. Quem é esse senhor Moraes? Quem é Pacheco? Quem é Chepaco? Quem é essa mula? Quem é esse Supremo? A igreja na Nicarágua, no país, na América Latina, na América do Sul, apesar da pressão, ela sobrevive, ela resiste, ela está resistindo os tempos às eras.
Céus e terras passarão, está dizendo o Caio Jorge aqui. Então, lembrem-se, esse vídeo meu é sobre o segundo vídeo do destino da igreja. A igreja venceu déspotas, tiranos, pseudos, dominadores, impérios, hostes, potestades, principados, governos, ditaduras e poderes. Ai, ai. Como podem esses homens virem para cá e se reinventarem no Brasil? Esses capitães do hiperpentecostalismo, do neopentecostalismo, que estão descendo o sarrafo da qualidade do evangelho, sublevando a doutrina, bagunçando o coreto da Santa Igreja do Sangue Carmesim. Como é que pode fazer uma coisa dessa, pessoal? Terminando aqui. Ana, na Coreia, a igreja venceu a guerra e lá está a maior igreja do mundo. Ana, bem lembrada, Ana Souza. Na Coreia do Norte existe um rebanho impressionante. Na China existe um rebanho maravilhoso no underground, nas montanhas, nas palafitas, nos desertos, no arrozal, nas fronteiras da grande Rússia, do antigo Império Soviético, a Igreja de Jesus está escondida. Bicho, na hora que a trombeta tocar, serão milhões e milhões, milhares de milhares. O hino do Paulo Levas Macalão, que eu quero novamente voltar a honrar, diz: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, tudo salvo então terá, se tantos como a areia da praia. Você está falando sério? A igreja, hoje a igreja de Jesus, hoje, em 2023, a igreja de Jesus, Caio, Ana, está vencendo, só pela misericórdia de Deus, a igreja ela conta com a sombra do Onipotente para vencer o sincretismo hiperpentecostal. Vê essas reuniões que passam nas mídias com cara com manto, Caio. Tá certo, Paulo Leivas Macalão. Eu não vou desonrar minha origem. Vocês acham que eu vou honrar o worshipista? Vocês acham mesmo que eu, Livingston Farias, vou honrar o worshipeiro que nasceu ontem? Pô, se eles pudessem imitar pelo menos o Samuel, que dentro da tenda de Eli zelava pela arca, os caras estão bagunçados, tá doido? Não vou nem falar aqui. Não vou não, deixa registrado aí. Não vou não, não vou não. E honra os que honram a Arca da Aliança. Tá? Então, a Igreja de Jesus, ela está resistindo hoje, 2023, o sincretismo, o humanismo está aí, ó, essa mídia que eu falei sobre ativar seu novo milhão, tá entendendo? Não sabe o valor. Esses worshipeiros não sabem o valor do sangue. Eles não sabem nem recitar a lista de Hebreus 11, se eu perguntar. Eles sabem dizer que a noiva e da chuva do amado que é meu e da minha, da primeira pessoa do pronome possessivo meu. Tá maluco? Tá doido? Não. Quero deixar meu agravo e não vou parar, não. Então, onde esse vídeo chegar, entendeu, Ana? Vencemos o Islã, a Ana está dizendo aqui, e ainda continuamos. Há uma guerra acirrada, Ana, do povo de Deus em qualquer país islã hoje da face da terra. É interessante. É por essas e outras que as caravanas saem daqui do Brasil e vão para Abu Dhabi, Dakar e Dubai, para onde que for, e para outras capitais, eles não vão para pregar o evangelho. Eu duvido, eu desafio, não precisa nem desafiá-los. É impossível que eles saiam daqui para pregar o evangelho em Abu Dhabi. É impossível que eles saiam daqui para abrir a Bíblia no Salmo 23 lá. Não consegue.
Não consegue, porque é impossível fazer nos 14 países que formam o Bloco Árabe Unido. Não tem como. Então estão indo para lá para quê? Para falar de Jesus, para dar Santa Ceia para a igreja peregrina que está lá? Não estão. Estão indo para passear, relaxar e gastar a grana. Ninguém tem nada com grana, ninguém não. Mas olha só, vamos falar sério dessa vez, porque eu não vou parar, não. Eu não vou parar. Vocês podem me isolar, vocês podem me criticar, podem fazer o que quiserem, podem me boicotar, podem me tirar da lista de vocês, podem me deletar. Vocês só não vão poder me parar. Vão? Eu acho que não. Não. Então, veja bem, estamos resistindo ao humanismo feito em nome da igreja. É uma nova relação do humanismo, Ana. É um novo humanismo. É um novo humanismo. É o humanismo que é produzido em nome do dinheiro da igreja. Antes de ser o recurso pessoal, ele é da igreja. Isso é bárbaro, cara, isso é bárbaro. Interessante como é a volúpia do negócio. No meio hiperpentecostal, o empregado tem que virar patrão, não tem as músicas? E o empregado vai virar patrão, vai virar patrão, vai virar chá. Chá. Então o empregado vira patrão, o patrão vira empresário, o empresário quer virar político, o político quer virar dono, o dono quer virar rei, o rei quer virar dominador, o dominador quer virar déspota, o déspota quer mandar em todo mundo, enquanto o dono do mundo se despiu para ser um servo. Aí o Dinei entrou aqui. Dinei, eu estou falando com o segundo vídeo sobre o destino da Igreja de Jesus, mas não é na igreja que está aí não, velho. Não é não. A igreja que é dele, a igreja que apareceu dependurada no pedaço de duas madeiras. A igreja que viu o paraíso ser startado e ser inaugurado por um ex-ladrão. A igreja que não tem vocação para assinar contrato com a Traça e a Ferrugem. A igreja que é missional, a igreja que padece às custas dos novos aproveitadores, dos cambistas, dos nicolaístas pós-modernos, cariocas e brasileiros, dos novos baraques e dos novos balarões, exatamente, a igreja dos novos Nimrodes, que constroem grandes babéis para si e aumentam cada vez as torres de suas próprias visibilidades e arrastos. Essa igreja não é a de Jesus. Não há conversa. Jesus nunca plantou franquia com ninguém, nunca ensinou ninguém a ativar a cabeça para ganhar 1 milhão, sei das quantas. Está entendendo, Ana? Ela está dizendo, mas vimos a conferência do Caio Fábio. Exatamente. Isso aí, você vira vergonha. Eu dou graças a Deus, Ana, Caio, o Dinei que está chegando agora, que me conhece há anos. Não me confunda com essa laia que eu não os pertenço. Entendeu? Eu pari essa turma no ventre do si bemol, eu pari essa turma. A minha placenta deu luz a Ariane, Roberta de Ângeles, Fernanda 4x1, Duda Andrade, e vamos por aí, Marquinhos Gomes. É muita gente que Jesus me usou para parir. Agora, se tornaram réprobos em si mesmos, e amaram as doces bolotas, porque as bolotas hoje não são dos porcos antigos. As bolotas são revestidas de ouro, de safira, de jaspe, de diamante, de esmeralda. As bolotas são deliciosas. Então, veja bem, esse consumismo banal e humanismo está transvestido de um evangelicalismo que nunca pertencerá à agenda da vida eterna.
A igreja venceu os falsos mestres, venceu os ladrões, venceu os vendedores. Jesus explodiu e desceu a chibata nos lombos dos que vendiam nos templos e os expurgou com pombo, tudo. Hoje os pombistas são outros, os pombistas são outros, e a invasão do templo está similar a Mateus 21. Carlos entrou aqui. Carlos está acompanhando. Ana, Deus está trabalhando. A igreja de Jesus venceu vendedores, altercadores. Daqui a pouco vai. Olha, preste bem atenção nesse compartilhamento, porque, Ednei, estamos perto, Caio, Ana, Carlos, de daqui a pouco alguém vai se juntar. Esse grupo aí da jacuzzi, são duas jacuzzi, uma jacuzzi de 14 caras e uma jacuzzi agora nova, inaugurada, até por esse irmão aí do stand-up comedy com o Porcela, lá em São Paulo. Estão capitaneando novos startupistas de negócios, de vendilhança. Daqui a pouco vai surgir a Casa Lotérica Gospel. Estamos perto dessa turma inaugurar Raspadinha Evangélica. Não está longe. Já já vai surgir Prostíbulo Gospel, Raspadinha Gospel, ia dizer aqui, prostituição gospel vai estar surgindo no cardápio desse cara. Fornicação pentecostal vai estar surgindo um cardápio cabuloso, arrumado por esses amantes de Nicolai, dos nicolaítas e dos baraques e dos balaões. A igreja de Jesus, ela é aquela de quem o apóstolo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas veja uma coisa, Paulo diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Preste atenção no meu compartilhamento. Caio, Ana, Carlos, à vista dessas coisas, sabe quais eram as coisas? Fala aí, pregador. Por que é que o pregador não propõe, não abre a pauta sobre quais eram as coisas que os apóstolos viam com a igreja daquele tempo? Só fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é quase uma, claro, é uma vantagem numérica e transcendental. Deus é por nós. Não para aí, não. Antes disso, tem uma vista dessas coisas, Carlos, Ana, Ednei. À vista dessas coisas, eles olhavam para os tribunais de Roma e viam todas as atrocidades e aquela demanda hostil de morte, de perseguição, de estilhaçamento, de deterioração, de arrancação de tripas, os entripamentos daquele povo, a cortação de cabeças, degolas, tudo isso mostravam para eles que Deus era por eles. Você está doido? O que mostrava para eles que Deus era por eles era que eles olhavam exatamente para o Senado e para o Sinédrio. Os dois se combinavam, Senado e Sinédrio, e viam as leis que eram lá transgredidas ou liberadas, e eles diziam: Deus é por nós. Olhavam para os imperadores, desde Constantino lá embaixo até o último aqui, Antíoco Epifânio, na revolta dos Macabeus, e diziam: Deus é por nós. Quanto mais o pau quebrava no lombo dele, diziam: Deus é por nós. Quanto mais dilacerados, estripulhados e arrancados, Deus é por nós. Quanto mais as sentenças eram liberadas dos tribunais, onde o sangue guichava a cara dele, eles lambiam. Vê só o gladiador com Russell Crowe, era assim, eles diziam: Deus é por nós. Quando morriam, entra lá no Coliseu. Faz o seguinte, pregador, você que está armando a sua viagem lá para o quinto
dos caramba, quatro, por que que você não para dentro do Coliseu e abre a história e conta para os dolarizados da sua equipe o que que aconteceu ali dentro do Coliseu? Tu entra no Coliseu e você sente o cheiro de sangue dos cromossomos, das plaquetas no ar. O Coliseu, debaixo do Coliseu, há tonéis de sangue que estão encruados na terra se o sangue de Abel clama até hoje, vocês não acham que o sangue do Coliseu de Ney ensina isso, velho? Se o sangue de Abel clama até hoje, que dirá o sangue dos irmãos lá dentro do Coliseu? Por que que os caras não param dentro do Coliseu com suas equipes, com seus viajantes, param com seus aviões e abrem o livro e contam toda a história para que todo mundo saia de lá assustado, com temor, com rabito entre as pernetas? Por quê? Por que, Caio? Por que será, Ana? Não é mais fácil ir para Rally Paris-Dakar, para Abu Dhabi? Não é. Se Deus é por nós, a igreja do Senhor nunca será apegada a luxo, pois aos sacerdotes não é dado esse legado, a não ser que ele não queira, ele desista de ter sido Cohen Hagadol. Ele pode assinar todos os contratos com a traça e a ferrugem e se tornar e bilionarizar-se. Não tem problema nenhum. O problema é teu, cara. O problema é teu. Ai, que o livro está aqui. Eu nunca vi. Ai, meu Deus, você está pensando, oh, que doideira, cara. Acorda. Nós estamos em tempos de acordar. Governos, dilaceradores, altercadores, vingadores, proibidores, cortadores de garganta, estrepulhadores de rebanho no mundo inteiro, em Roma, na Ásia, no Oriente Médio, na China, na Igreja do Norte da Europa, no leste europeu, na América Latina, no Brasil, nas ilhas dominadas pelo Islã, nas ilhas distantes, a Igreja de Deus segue. Oh, eu era criança pequena lá em Barbacena e saía. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, nas lutas e nas provas. Marcelo entrou. Estou adicionando. A igreja segue caminhando nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aí viu Paulo Leivas Macalão. Novamente faço menção dele, pastor. Hein, pastor Carlos? Um dos tais, pastor Marcelo, um dos tais. Podes tu também dizer som dos tais, potão, potão. Dos tais, parará, um dos tais, potão, potão, potão. Podes tu, parará, som dos tais. Eis que surge o povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Vai lá, eu duvido. Eu desafio os worshipeiros que fazem no altar com fumaça, vai lá dentro do Coliseu cantar um dos tais. Fala sério, fala sério. Então, o destino da Igreja de Jesus nesse segundo vídeo aqui, pastor Marcelo, é para lembrar que nós vencemos 3 faraós, Senaqueribe, Rabsaquer, vencemos Xerxes, Artaxerxes. Põe na mão do meu Senhor da Galileia. Olha aí, tá vendo? Põe a mão, meu Jesus, que cuida de mim. Não posso falar, é isso aí. Nós vencemos Stalin, nós não temos que ter medo de Moraes. Nem medo daquele ministro lá do Pacheco, nem do Fachin, nem da Carmen, nem do STF, nem do Mula, nem de ninguém.
Não podemos nos sentir inaperseguíveis. E também isso não é um símbolo da perseguição. Estão perseguindo a igreja, querem nos calar, pastor Lívia, estão por causa da lei da fake news, da imprensa. Vocês estão de brincadeira. Sabe o que está parecendo isso aqui, Caio, pastor Marcelo? Está parecendo que nós não somos essa igreja capaz de cantar que somos um dos tais. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Tá entendendo? Ele creu ainda que não viu. Davi entrou aqui, Davi de Lucas, para ele o meu abraço. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem do coração for mais ferido, mais a sua glória há de ver. Ana, fala comigo. Então veja bem, se nós vencemos Confúcio, se vencemos o Balaão de lá, não vamos vencer esses neo-Balaões, esses novos Balaões, pastor Marcelo? Hein, Ana? Se nós vencemos Senaqueribe, não vamos vencer esses Senaqueribes de agora? Se nós vencemos Balaque, o campeão da dolarização do evangelicalismo lá, não vamos vencer agora? Se nós vencemos se a igreja africana venceu tudo que está vencendo, nós não vamos vencer aqui, pastor Sérgio? Sérgio, a igreja de Jesus, ela não está nas mãos do Livingstone. O destino da igreja, eu vou reiterar o meu último vídeo, pastor Daniel Conceição, está aqui, Gonçalves. A igreja de Jesus não passa pelo crivo de nenhum desses protagonistas neo-brasileiros que estão aí, ó, reformatando e tentando retranscodificar a cabeça do corpo de Cristo para ativar o tal do 1 milhão. Vergonhoso, vexatório. Pastor Marcelo, eu estou deixando aqui a minha revolta. Sérgio acabou de entrar aqui para visualizar. Eu estou deixando aqui, dizendo para vocês, é vergonhoso, Marcelo, é vexatório, é escanafroide, é obnubilata. Esses são os doces palavrões que eu tenho para reiterar que essa bagunça caligoliana, essa bagunça feita com a Igreja de Jesus, esse novo faraonismo que nasce no Brasil, no meio do hiperpentecostalismo, e eu mencionei para vocês o que aconteceu lá na tal reunião agora do Congresso no sul do Brasil, no Camboriú, que foi vexatório, ultrajante a guerra, a loucura, o escanafroidismo teológico, a troca de farpa, o porradeiro, o bordoeiro que saiu naquele meio de um engolindo o outro fazendo menções das iniquidades, das lambanças. Quem disse que aquele projeto nos representa, pessoal? Quem disse que aquilo ali nos representa? Então, veja bem, eu estou aqui, tá, editei aqui. Eu termino essa live aqui, o Senhor da Seita está chamando, é isso aí. Eu termino essa live mencionando que esse compartilhamento é para lhes dizer sobre a Igreja de Jesus, o destino da igreja. Essa que está aí está com preguiça de dizer Maranata. Um amigo meu lá em Brasília, ele está meio sinistrado comigo, pessoal. Tá. Ele está meio sinistrado comigo, pessoal. Tá. Sabe por quê, Vilma? Exatamente porque ele veio propondo a um evangelho segundo Brasília, que não é o evangelho santo, não é o evangelho puro, é o evangelho corticoidiano, é um evangelho do ibuprofeno, o evangelho para injetar grandeza, é o evangelho onde o ser humano está no centro,
O Evangelho de Brasília, vocês sabem com o que eu estou me dirigindo, Wilson? Não tem problema, Jota. Pode me chamar aqui no reservado. Senta em Búzios, igual a gente sentou. Vem sentar aqui em Búzios, cara. Vem, tô te esperando. Vem aqui. Então, veja bem. Sejam bem-vindas ao entrar aqui. O Evangelho de Brasília é o evangelho antropocentrista, porque é feito de maioria dos que são empresários bem-sucedidos, brasilianos, startupistas, criadores de projetos, e aí quando sentam na igreja, não podem ouvir. Você imagina um evangelho onde você não tem um Deus irado, onde o homem não é pecador? Vocês não acham que tem alguma coisa escanafroide nisso, não? Vando, você entrou aqui. Vou repetir, vou repetir. Imagine um evangelho onde Deus não tem ira e onde o homem não seja mais pecador. Que evangelho é esse, afinal? Evangelho. Eu convidei aqui Janaína, está todo mundo entrando aqui. Eu estou lhes falando nesse segundo compartilhamento sobre o destino da igreja. Não está nas mãos dos sacerdotes, não está na penalidade máxima atribuída daqueles que obrigam as ofertariedades escandalosas, não está na pedicência nem na pedilância da maioria daqueles que dizem tragam tudo. O Evangelho de Jesus não se coaduna com nenhuma heresia. O Evangelho de Jesus jamais será camburitório, camburiísta. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com berros escanafroides e obnumilatas. O Evangelho puro de Jesus não passa pelo crivo dos mandatarismos dos coronéis. O Evangelho de Jesus não é antropocentrista, pois Jesus ele não é só o centro do Evangelho. Ele é o objeto, ele é o Evangelho. Não tem como produzir uma dicotomia teológica, você crê em Jesus para uma coisa e não crê em outra. Os pregadores deveriam se arrepender do que têm pregado, dicotomizando o puro evangelho, pois ele é uma peça celestial inteiriça. Todas as coisas estão debaixo das outorgas, das chancelas e das custódias do Santo Evangelho. Até você e eu. Eu termino. Se nós vencemos potestades, governos, déspotas, vencemos. Interessante que o crente ele consegue ver diabo em feira de alimentos, consegue ver diabo no McDonald's, consegue ver demônio na Coca-Cola, consegue ver diabo nos cintos, nas roupas satânicas, consegue ver demônio em um monte de coisas, em marcas, em grifes, consegue ver demônio no Burger King, capeta não sei aonde, mas não consegue ver o mesmo demônio em falsos profetas e pseudos pregadores que pregam meia banda do evangelho. Não conseguem enxergar um falsismo, não conseguem admitir um salafranismo, não conseguem perceber um estelionato hermenêutico. Não conseguem perceber a profundidade, a gravidade de um estelionato hermenêutico no evangelho que está sendo dito sobre o Cristo meia boca, meia perna, meio espinho, meio furo.
não conseguem ver os encapetamentos saindo por aquilo que é antropocentrista, que põe o homem no centro, no ego. Você vai vencer o próximo nível, já lhes disse. Chamei a conversa, cidadão. Conta para mim aqui no privado que nível próximo é esse que você está prometendo para a turma. É o mesmo nível lá que aconteceu com aqueles irmãos lá de Roma? É o mesmo nível da Igreja da África? É o mesmo nível dos irmãos do México? É o mesmo nível dos irmãos das encostas, das fronteiras? É o mesmo nível da igreja lá da Ucrânia? É o mesmo nível da Coreia do Norte e Coreia do Sul? É o mesmo nível da igreja que está nos mundos árabes, Emirados Unidos? É o mesmo nível dos irmãos que estão nas palafitas, nas ilhas e Antilhas, abandonados pelos antros, recopiando a lista sagrada de Hebreus 11, aquela lista. Uns foram cerrados, feridos, torturados, mortos a fio da espada, andaram pelos antros da terra, nus e desprezados como ovelhas para o matadouro, sendo entregue, homens dos quais o mundo não era digno. Imagina uma távola redonda. Eu estou escrevendo o meu novo livro. Mesmo que o outro ainda está chegando, eu já estou no segundo. E o nome do segundo livro é O Evangelho de Acordo com o Brasil. O pau está quebrando. Imagine se aquela lista de Hebreus sentasse para impor imprecações a essa turma da Jacuzzi aqui no Brasil. Como é que seria? Esses novos startupistas do Evangelho, promoters de R$ 1 milhão por cada mente que for desativada. Agora não se precisa ter a mente de Cristo. Não se precisa mais depender da misericórdia. Ninguém precisa da sombra do Onipotente. Basta ativar a mente para ganhar R$ 1 milhão. Esse evangelho é de onde? Vamos combinar o que eu tracei aqui em alguns vídeos anteriores? Paulo, o apóstolo, tem um nome para isso. Vocês estão lembrados? Ele disse: se alguém, mesmo que um outro anjo vir e lhes apresentar um outro evangelho, o nome disso é anatema. Anatema. Eu desafio esses novos startupistas e promoters do 1 milhão de evangelhos chamar o apóstolo Paulo para uma conversa. Não, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tem a lei da gravidade misturada com a lei dos Cernambetibas. E também tem o princípio do tchat, do dar e da honra. Eu estou dizendo se vocês teriam coragem de chamar o apóstolo Paulo, João de Pátimos e Pedro para bater um papo sobre ativar a cabeça para ganhar uns bilhões. Vocês teriam coragem? Não. Não. Porque a marca que vocês estão carregando é esdrúxula, enquanto o apóstolo Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Assim eu termino essa mídia. Deus é por nós porque Ele permite as chibatas acontecerem. Deus é por nós porque Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação das angústias. Deus é por nós porque ninguém pôde parar a igreja do Senhor, tá certo? Ninguém pôde parar a igreja do Senhor. Só que ela não é parada com berro de homem nenhum. Não é parada com tapa na mesa de ninguém. Mas também ela não é só parada com adoralismos e os chipismos, não. Ela não é parada pelos palcos da vida, não é isso. Infeliz aquele que gastar o resto da sua vida só cantando nos palcos da vida. A missão não foi essa. Eu termino lembrando a todos vocês que cantam, compõem e pregam que pior, o pior erro
da Igreja Brasileira dos últimos 6 anos foi chamar de ministério uma carreira artística. Não, me dê um habeas corpus e chama Tiago para conversar, o apóstolo. Vai lá. Vai lá antes do seu pressuposto. Não, porque você. Antes do seu pressuposto, chame Tiago. Antes da sua linha teológica desarrumada e sua fraude hermenêutica, chame João de Patmos para conversar. Chame os pais da igreja numa tábua redonda. Chame Eliseu para conversar e Elias. Chame aquele rapaz vergonhoso, O Filipe sai do cenáculo e ele é arrebatado lá, aparece Azoto pregando o evangelho na entrada da divisa com a África ao sul, enquanto meninos hoje saem do Pentecostes vazios, cara. É vergonhoso e vexatório. Nem para imitar o Filipe de Azoto essa geração presta. Termino. O destino da Igreja de Deus está traçado. Eis que crio novos céus e nova terra. Graças a Deus pela cruz da redenção. E aqui eu termino a minha homilia, pastor Marcelo, Caio, todos os pastores, Vando Vieira, que esteve aqui, a Vilma e todos. Termino dizendo, nós somos a igreja que vai subir, e não a igreja que está sendo negociada nos gabinetes ou pela caneta dos startupistas e dos novos empresários de sapatênis com mochila nas costas, ensinando ativamento mental. Tá bom assim? A igreja de Deus tem dono, e o dono detesta concorrentes. Repita isso lá. Por último lugar, eu peço a vocês, peguem esse vídeo e espalhem até o Sri Lanka, até Madagascar. Tá bom, Wanda? Tá bom, Vilma? Tá bom, Ana? Tá bom, Caio? Tá bom, pastor Marcelo? Pegue esse vídeo e dissemine, que isso não é meu. Isso aqui é uma invocação. Isso aqui é um desabafo que eu estou fazendo. Se alguém quiser me chamar no privado, vem. Eu não vou imitar lá o rapaz, o Rodrigues, lá, o pregador camburista, o novinho que está aí achando-se. Eles estão brigando para quem é o melhor. Tá ruim, tá brabo, hein? Tá feio o que vocês estão fazendo, viu? Tudo isso será cobrado. Jesus está pronto para, ó, arrancar um monte de candeeiros de um monte de cabeças, igual ele disse que ia fazer lá na igreja com o anjo de Éfeso. É para os homens, é para os anjos de Éfeso. Deus protege a igreja, mas ele vai descer a chibata na liderança. Pode ter certeza. A igreja de Jesus tem dono, e o dono detesta concorrentes. Cuidado, sargento. Cuidado, coronel. Cuidado, você que se adonizou do altar. Cuidado. Um dia, nós prestaremos conta disso. Tu pode ter certeza. Um dia prestaremos conta disso. Fiquem com Jesus. Deus, o dono da igreja.